Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre Judá. Eu gostaria de te convidar para se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificação para que você possa ser avisado pelo YouTube toda vez que eu subo um vídeo novo aqui no canal, tá? Aliás, deixa eu falar, hoje é o primeiro dia que eu tô gravando no meu escritório que acabou de ficar pronto. Fiz um monte de prateleira para botar os livros aqui, tá tudo vazio, mas eu não aguentava mais, queria gravar no meu escritório, que é o lugar que eu tenho uma privacidade muito legal. E eu confesso para você que eu tenho estado um pouco inquieto nessa série do Êxodo. Sabe como é que é a cabeça da gente, né? Eu vou pensando, puxa, será que o pessoal vai desistir do Êxodo porque eu tô falando de José? Será que o pessoal não vai entender o que eu tô querendo comunicar? E eu confesso para você que eu fiquei muito tentado a encurtar bastante esse trecho e tenho orado, buscado a direção de Deus. E eu fiquei bastante tentado a diminuir essa parte. Mas o Senhor colocou no meu coração um desejo de fazer essa série do livro do Êxodo com o propósito de ensinar José primeiro, porque tem todo um contexto antes da entrada do Êxodo. Porque seria muito tranquilo eu começar, bom, gente, começa no Êxodo, aí o pessoal vai ali, entra a família de Jacó, mas muita gente não conhece o contexto. Por isso eu estou fazendo a história de José. E eu gostaria que você não desistisse dessa série do livro do Êxodo, porque ela é muito, muito especial. E aconteceu algo essa semana, esses dias, eu postei uma confissão no meu Instagram. E a confissão era que eu estava no meio da preparação de um dos vídeos para a série de satanismo na música e tal. Devia ser umas 2 horas da manhã. E o meu filho tirou uma foto de eu estudando ali na sala tal. Depois eu postei uma confissão, né? Que por muito tempo eu desprezei a Bíblia. Por muito tempo eu não quis saber, não queria estudar. Mas o meu desprezo se transformou na minha maior alegria, né? E eu devo confessar para você que a minha maior alegria é quando eu descubro uma coisa nova. Eu quero botar logo no vídeo para compartilhar com você. E esse vídeo de hoje é um desses casos. E a razão disso é porque eu confesso para você algumas coisas. Primeiro, eu não sou pastor, nunca estudei teologia, nunca fui para seminário. Cara, eu mergulho na Bíblia, estudo, compro livro. E é assim que eu vou aprendendo. E o Senhor, obviamente, me ajuda, né? Porque sem o Espírito Santo, quem sou eu para aprender ou ainda mais compartilhar com você aqui, né? E eu confesso para você que na história de José, esse capítulo me incomodava assim profundamente. Me incomodava no sentido de eu não entender a razão. Por que no meio da história de José, aliás, no início da história de José, de repente entra a história de um dos irmãos que aparentemente não tem nada a ver, né, cara? Confuso, é uma história estranha, esquisita, uns pecados esquisitos. Aliás, esse capítulo todo é uma salada de pecado, né? E eu tenho um estranho hábito. Eu pergunto muito para Deus as coisas, cara. Quando eu leio na Bíblia e não entendo, eu não me conformo. Eu vou para ele e falo assim, ó, seguinte, você é o autor disso aqui. O Espírito Santo está dentro de mim. Eu não me conformo não entender, eu quero entender isso, eu preciso entender. E eu passei alguns dias perguntando isso para o Senhor, por que esse capítulo existe? E a resposta do Senhor foi muito interessante. E tem um detalhe, quando você pergunta, ele responde. Principalmente na questão da palavra dele. Ele se alegra que a gente pergunta para ele. Sabia disso? Eu descobri isso com o tempo. E quando ele me respondeu de uma forma muito interessante. Ele respondeu assim, comece pela genealogia de Jesus do livro de Mateus.
E quando ele respondeu isso, eu falei, ué, como assim, né? E aí eu fui lá na genealogia de Mateus, capítulo 2, e lá no versículo... Mateus capítulo 1, aliás, e lá no versículo 3, nós lemos, Judá gerou de Tamar a Perez. E parei ali. Judá gerou de Tamar a Perez. Aí eu voltei no livro de Gênesis e continuei, Senhor, mas por quê, né? Aí o Senhor falou, olha o subtítulo. E quando eu vi o subtítulo, eu já tinha visto, obviamente, Judá, no capítulo 38, olha isso, Judá e Tamar, tá vendo? Aí eu fiquei intrigado, cara. Aí eu falei, bom, agora que nós vamos conversar, porque eu quero saber a razão. E foi muito, muito bacana esse período de estudo que eu tive com o Senhor. E eu quero dizer para você que o vídeo, esse vídeo específico, é para alertar os jovens e também para os pais de filhos pré-adolescentes. Esse vídeo é feito para esses dois grupos. Óbvio que se você não é nenhum pai de adolescente ou pré-adolescente, por favor, né, você também é convidado. Todos são convidados, obviamente, mas o Senhor me colocou no coração de fazer esse vídeo voltado para esse público, porque é muito pertinente, muito interessante. Agora, o porquê de Judá na genealogia de Jesus? Bom, a gente sabe que a descendência de Jesus, ele viria da raiz da tribo de Judá. Ou seja, Jesus obrigatoriamente seria um descendente de Judá. Judá era um filho de Jacó, como você deve saber. E quando a gente começa a ler, eu vou ler só os primeiros 2 versículos. Olha isso. Nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, que se chamava Ira, ou Hira, como queira. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. Muito bem. Eu quis ler isso aqui só para dar um preâmbulo dessa história. Se você não assistiu o vídeo anterior da série, deixa eu te explicar o que aconteceu na série, no vídeo anterior. José havia sido vendido para os mercadores viajantes lá de Midian e foi levado para o Egito. Judá foi um dos irmãos que protegeu a vida de José. E quando eu estava aqui estudando, eu comecei a me perguntar, puxa, por que será que esse capítulo começa dessa forma, né? Judá aqui era jovem. Lembra que a Bíblia começa falando nesse tempo. Judá era jovem aqui. José foi lançado na cisterna com 17 anos. Então Judá deveria ter mais ou menos a mesma idade de José, um pouquinho mais velho. Então ele se afasta do convívio do seu pai e dos seus irmãos. Talvez esse episódio da venda do filho, talvez esse momento, né, caótico dele ver o próprio irmão ser vendido, jogado, aquilo deve ter sido um trauma para ele. É aquela famosa história, né, e muitas vezes ir à igreja não é sinônimo de ter uma vida com Deus. Da mesma forma que aqueles irmãos, né, talvez tenham causado uma repulsa em Judá de querer todo aquele convívio, sabe? De querer aquela religião, cara, aquele sistema não funcionava para Judá de alguma maneira. Será que era isso? Mas ele, sendo um jovem, ele escolheu sair debaixo da tutela do seu pai e foi morar numa cidade de cananeus. Nós sabemos que a maioria das cidades dos cananeus eram cidades que cultuavam deuses pagãos. A cidade de Adulão, ela é mencionada na Bíblia poucas vezes. Lembra quando Davi estava fugindo de Saul? Ele foi se esconder na caverna de Adulão. Adulão era uma cidade que ficava na mesma região onde aconteceu a famosa batalha de Davi e Golias. Então, quando Judá sai da casa do seu pai e vai para lá, ele encontra um amigo. Esse amigo chama-se Hira, né? H-I-R-A. E o interessante é que ele começa a andar com esse
amigo, né? E de repente ele vê uma mulher, né? Filha de um cananeu. Ele vê e decide casar com essa mulher. Bem, não vamos ser religioso aqui, né? A gente está falando de um jovem que vivia muito provavelmente no auge do seu crescimento como um homem, né? E sair da casa de seu pai e ir para uma terra de cananeus é similar de virar as costas para o Senhor. É semelhante porque sobre Jacó repousava a bênção do Senhor. Então ele decidiu sair daquele contexto e ir para uma terra idólatra, ir para um contexto idólatra, aí seria semelhante ao que nós chamamos hoje de você virar as costas para o Senhor e ir para o mundo. E quando eu estava aqui estudando, imediatamente o Senhor me trouxe a lembrança, o Salmo 1. E olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que a gente vê aqui com Judá é exatamente isso aqui, de Salmo capítulo 1, versículo 1. Judá virou as costas do seu pai e começou a andar com gente que não devia. Tanto é que ele vê uma mulher e quer casar. Casou sem a bênção do pai, casou sem a presença do Senhor, casou com uma pessoa que muito provavelmente não tinha a mesma fé. E o que você acha que resultou? Quando você lê o resto do capítulo, você vê uma bagunça generalizada na descendência de Judá. Deixa eu explicar, pegar esse negócio aqui para explicar mais fácil para você. Olha só, Judá se casou com a mulher que se chamava Sua, certo? Ele teve 2 filhos. Primeiro ele teve um chamado e o outro chamado Onã. Depois ele teve um outro filho chamado Selá, certo? Muito bem. A Bíblia diz que Judá escolheu a esposa de O nome dessa menina era Tamar. Alguns estudiosos acreditam que Judá, assim como ele casou jovem, o filho dele casou jovem. Esse menino aqui, a Bíblia diz que ele era mau aos olhos do Senhor. Deus ceifou a vida dele. Por uma questão de cultura na época, a viúva desse camarada aqui, ela passava a ser mulher do próximo filho, para que a descendência desse aqui e a honra desse primeiro filho fosse preservada. Só que a Bíblia diz que quando esse jagunço aqui tinha relação com ela, o sêmen caía na terra. Ou seja, ele não queria fazer filho de coisa nenhuma, ele queria só curtir. Essa era a verdade. A Bíblia diz que isso foi mal aos olhos do Senhor. Por causa disso, Deus foi lá e tirou a vida do cara. Tamar fica viúva de novo. Só que o terceiro filho era muito jovem para que pudesse ter uma relação íntima com Tamar. Por causa disso, o que Judá pensou? Tamar, faz o seguinte, volta para casa dos seus pais e quando esse menino aqui crescer, eu trago ele para você e aí a descendência perpetua. Deixa eu abrir só um parênteses aqui, que eu vi na minha juventude muito ensino errado, dizendo que a punição sobre Onã era por causa de masturbação. Não era não. A punição sobre Onã era porque ele estava desonrando a tradição cultural que dizia que deveria haver uma descendência do irmão mais velho. Certo? No entanto, nós vemos uma repetição de um pecado chamado luxúria, que começou onde? No pai. Se perpetua onde? Nesse filho aqui. E agora, esse aqui é muito jovem. Aí o que acontece? Tamar está lá na casa do seu pai e passa muito tempo, esse menino cresce. E o que Judá não fez? Ele não falou, Tamar, o seguinte, sei lá, tá grande, então chegou a hora de a descendência do meu primogênito ser honrado.
Alguns estudiosos acreditam que Tamar sabia que a descendência de Judá traria o Messias. Então o problema todo aqui, em que envolvia tecnicamente luxúria, no fundo era que a descendência do Messias estava seriamente sendo comprometida. Comprometida no pecado de Er, comprometida no pecado de Onã e comprometida agora em Selá. Por quê? Porque era ele que tinha que consumar o fato de trazer uma descendência de Judá que traria Jesus. Entretanto, o pecado desses dois e dessa aqui alterou a história. Por quê? Porque Tamar, ela foi deixada, alguns desses estudiosos que eu li, estudei esse capítulo, ela foi negligenciada. Isso mesmo. A responsabilidade de Judá era proteger Tamar, era guardar Tamar, era tê-la debaixo da sua tutela para proteger e guardar para o seu filho. No entanto, ele mandou ela embora. Ele desprezou essa responsabilidade. E diz aqui as escrituras, eu não vou ler, eu quero que você leia, mas eu estou te passando o princípio para chegar no ponto onde eu quero chegar. Depois Tamar, e quando Judá comete esse pecado de negligenciar Tamar, ele a expõe também a um pecado chamado tentação. Muito bem, passado muito tempo, Judá vai até a terra onde estava Tamar para tosquear as ovelhas com seus servos. E Tamar é avisada de que Judá viria. Então Tamar comete um pecado. E o pecado dela também está relacionado à luxúria. Onde ela se despe das suas vestes de viúva, se veste de uma maneira normal e vai se assentar na porta da cidade como uma prostituta, porque ela queria se deitar com Judá. Alguns desses teólogos aí que eu estudei defendem a ideia de que ela estava no fundo querendo preservar a semente que seria para trazer a Jesus, etc. Respeitosamente eu acho isso um pouco questionável. No fundo, eu acho que ela também estava em pecado. Eu acho que ela estava maquinando projetos pecaminosos. E a razão disso, ela ter se colocado como uma prostituta. Aí a gente vê a loucura desse capítulo 38. Por quê? Porque Judá vai e comete adultério. Porque ele se deita com a menina, que aqui não é mais menina, é uma mulher feita, e concebe a 2 filhos. Um deles chamado Pérez. E esses 2 acabam na genealogia de Jesus. Com todo esse pecado, cara, Deus fez questão de colocar na genealogia de Jesus. Deus fez absoluta questão de deixar na genealogia. E aí, quando você abre nessa genealogia, cara, eu vejo que, por exemplo, José não está na genealogia de Jesus. Estranho, né? Mas quem está é Judá. Quem está é Tamar. Quem está é Pérez, que é o filho desse incesto, como alguns dizem, né? É o filho de um adultério. E o que Deus está querendo dizer nesse balaio de pecado? Deus está querendo dizer várias coisas. Começa no erro de Judá quando jovem. Sabe, jovem, quando você escolhe sair debaixo da autoridade dos seus pais no seu coração, isso se chama rebeldia, seja lá quais forem as razões, você estará se colocando debaixo de um contexto onde você será uma presa fácil para o diabo. Sabe por quê? Porque o mundo, ele vai te apresentar tudo o que você acha que seria bom para você, como foi para Judá. Você lembra? Ele andou com um amigão, aquele amigão devia estar levando ele para as baladas lá na cidade, e de repente ele vê uma menina, gostei dessa menina, vou casar com ela. Pumba, vai lá e casa. Olha a desgraceira que aconteceu depois.
Por quê? Porque não casou debaixo da bênção do Senhor. Porque não casou debaixo da direção que Deus daria para ele. Casou debaixo do seu próprio desejo, da sua própria carnalidade. E aqui diz que ele viu. E viu significa que ele foi sucumbido pelos desejos da sua carne. E deixa eu te falar, quando os hormônios estão pulando, meu chapa, não adianta, tu vai ficar doido. Essa é a fase de beliscar azulejo que eu chamo. Exatamente. E olha, e aí que Deus chamou a atenção, Márcio, olha a diferença de Judá e olha a diferença de José. O próximo capítulo que a gente lê na história de José é ele na casa de Potifar com a mulher de Potifar. Sabe quem era a mulher de Potifar, bicho? Devia ser um avião. A mulher devia ser um avião, cara. Porque o segundo homem do Egito não ia casar com qualquer uma não, cara. Tinha que ser uma mulher bonita pra caramba. Aí a gente vê José beliscando azulejo, segurando a onda do Senhor. Corre da mulher. Judá corre pra mulher. Porque andava com quem não prestava. Olha a diferença de um jovem que é guiado pelo Espírito Santo do Senhor. E olha a diferença que é um jovem pela carnalidade. Dá uma olhadinha no capítulo 38, lê, cara. Lê a Escritura, vê o que aconteceu na vida de Judá, vê o que aconteceu na descendência dele. Você sabe o que significa para um pai enterrar um filho, cara? Sabe o que significa a dor de um pai e uma mãe enterrarem um filho? Aí eu não quero dizer aqui que toda a circunstância quando acontece isso na família é porque Deus castigou. Não, o que eu estou querendo te trazer é o seguinte: existem consequências sérias para pecados que aos seus olhos são simples. Ou que talvez nem sejam pecados, que você deve ser talvez daquela geração que fala, não é bem assim. É sim, porque a palavra do Senhor diz o seguinte: você vai colher dos frutos que você planta. E Deus é justo o suficiente para não deixar que você colha nada diferente daquilo que você plantou. Cara, aconteceu na minha vida, meu. Deixa eu te falar. Eu era rebelde, cara. Rebelde pra caramba. Ó, meu cabelo é duro, ó. Meu cabelo é duro porque é uma cicatriz, cara. Meu cabelo era escorrido, o vento soprava. Mas um dia eu falei, quer saber, eu vou deixar meu cabelo crescer, não vou pentear, não vou fazer. Minha mãe falou o quê? Vai ficar duro. Eu falei, não vai ficar duro, que nada. É durinho, cara. Até hoje, é uma cicatriz. Toda vez que eu olho, consequência da minha rebeldia. Acredite você ou não, concorde você ou não, mas isso é hereditariedade. Cara, não interessa, quem passou fui eu sei o que eu tô falando. E a Bíblia diz o seguinte, cara. Olha no versículo 2. Mas aquele que tem o prazer no Senhor e na lei do Senhor e medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto às ribeiras. Eu ainda lembro muito desse versículo, como eu amo esse versículo. E é o que aconteceu com José, cara. Então, o que Deus está falando conosco, por que Deus colocou esse capítulo 38 no meio da história de José? Sabe por quê? Para alertar você, jovem, do perigo que é a tua carne na sua juventude. Do perigo que é você virar as costas para o Senhor. Do perigo que é para você justificar suas atitudes perante a igreja, perante o sistema religioso que talvez você esteja dentro, imposto pelos seus pais, e você vira as costas por causa daquilo, mas no fundo, os teus pais te levam para a igreja para te proteger. Para te proteger de você mesmo. Para te proteger do sistema desse mundo. Assiste o testemunho da minha conversão e você vai ver o sofrimento que a minha mãe passou, porque eu um dia achei no direito de virar as costas. E sim, é um direito. Claro que é um direito. Deus não quer marionete, cara. Mas se Deus colocou essa história aqui no livro de Gênesis, mostrando claramente, ficou claro e evidente para mim, a razão pela qual Deus colocou. Olha os frutos. E no fundo, o que Deus está dizendo, cara, todo esse pecado de luxúria, todo esse pecado que, sabe, de Tamar, Deus não escondeu de mim nem de você. Essa história aconteceu mais de, 4.000 anos atrás. Sei lá quando foi, cara. Eu tô aqui, eu nem fiz a conta aqui ainda. Mas faz a conta aí pra você ver quanto tempo aconteceu atrás. Deus poderia ter ficado quietinho e não ter colocado, e não ter exposto. Sabe por quê, cara? O pecado é exposto aos olhos do Senhor. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Cara, Judá adulterou, meu.
O cara viajou pro outro lado, sabe, da região do cara vivia. A mulher dele nem ia saber. Deus expôs o adultério de Judá. E é interessante que esse capítulo fala muito alto sobre os pecados. Muitas vezes fazemos no nosso próprio corpo, o que para o Senhor é terrível. Cara, a Bíblia fala que quando a gente peca, os pecados da nossa carne, a gente peca contra o nosso próprio corpo, cara, que foi feito para ser habitação do Espírito Santo. E olha só, não estou aqui falando para você como se eu fosse santinho, não, tá? Eu pequei muito, mas um dia eu descobri o valor desse livro. Um dia eu descobri a grandiosidade desse livro. Sabe, talvez você esteja muito acostumado a ter a Bíblia aí no seu iPhone, no seu telefone. Lê no papel, cara. O papel não acaba a bateria. No papel não tem Instagram. No papel não tem Facebook, não tem TikTok pra você ficar vendo, não tem música. Pega a tua mente e leva a obediência de Cristo. Sabe, cara? Não quero dar uma tiozão aqui, não. Falando, olha o tiozão falando. Cara, para. Eu fui jovem também, cara. Eu sei do que eu tô falando. E, aliás, essa frase eu detestava ouvir, né? Eu já passei por isso. Mas é verdade, caramba. Então, o que eu queria deixar de curiosidade, de revelação, nada do que está na Bíblia é à toa. O DNA do Êxodo é assim. É cheio de pecado. É para lá que aquela geração estava caminhando, cara, para a escravidão. E é lá que nós estamos toda vez que a gente vira as costas para o Senhor. No Egito. Aqui não era nem Egito ainda, tá? Aqui é o preâmbulo do que nós vamos estudar no Egito. Eu não vejo a hora de chegar no Egito. Peraí, deixa eu refazer essa frase. Eu não vejo a hora de chegar na hora de falar sobre o Egito. Não é que eu quero ir para o Egito, entendeu o que eu quero dizer? Eu não vejo a hora de estar falando sobre o Êxodo em si, o livrão que eu tanto amo. Mas se eu não compartilhar dessas preciosidades, que eu também aprendi, deixa eu te falar, esse capítulo para mim era um trauma, cara. Eu não entendi esse capítulo agora, eu estou entendendo, Jesus. Mas eu não tive quem me explicasse. Então, pai, mãe, não tenham medo de falar para os seus filhos, vamos para a igreja, ponto final. Pai, mãe, não tenham medo de abrir a Bíblia e falar com seus filhos. Filhos, se os teus pais forem fazer isso, não os tenha como chatos. Vejam eles como zelosos, cara. Eu tenho 3 filhos e eu sei a dificuldade que é para botar a galera sentada para estudar a Bíblia, para orar. Como é difícil, cara. É uma luta. Sabe por quê? Porque tem sempre uma desculpa. Mas lembra, foi na juventude que as coisas degringolaram. De Judá, na minha e talvez na tua. Quando as amizades que não prestam começam a rodear você, eles vão te levar para o mundo. Olha o que aconteceu com Judá, cara. Sempre vai ter um rir ali para andar do teu lado para te levar para o pecado. Mas como é maravilhosa a palavra do Senhor que nos revela o contraste da vida de José e da vida de Judá. E o que eu acho lindo aqui é que Deus, embora tenha revelado esse balaio de pecado carnal nesse capítulo 38, cara, ele volta para a história de José como se nada tivesse acontecido. A gente notou isso. É como se ele estivesse falando, bom, então, eu estava falando para você, e continua na história de José, cara. E você esquece que Judá e Tamar e Pérez e o outro filho, que foram 5 filhos que ele teve, né? Eles vão crescendo ali na obscuridade da palavra de Deus, vamos assim dizer, mas eles reaparecem lá na frente. E eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, e guardar e terminar esse vídeo. O pecado jamais vai estar escondido dos olhos do Senhor. E o Senhor não tem problema nenhum em expor o pecado. Sabe por quê? Porque foi por aquele pecado que Jesus morreu na cruz. A vergonha de Cristo na cruz, pelo pecado, foi exposta. A minha vergonha do meu pecado na cruz foi exposta. A vergonha
do teu pecado foi exposta. E o que eu acho mais fascinante é Deus fazer questão de ter Judá e Tamar lá na genealogia de Jesus para mostrar que ele redimiu o pecado daqueles dois. Isso é muito lindo. E eu oro para que esse vídeo não traga culpa sobre você, sabia? Porque que adianta você viver na culpa? Eu vou fazer um vídeo sobre culpa que o Senhor colocou no meu coração. Mas um detalhe muito interessante que fica evidente para mim, cara, quando eu terminei de ler essa passagem, né? O DNA do livro do Êxodo é tão importante quanto o livro em si, porque mostra a humanidade das pessoas. Deus não esconde isso. Da mesma forma, se Deus não escondeu esse pecado, que ele poderia ter muito bem deixado na história, você realmente acha que os nossos pecados estão ocultos aos olhos do Senhor? Nós estamos despidos diante do Senhor, nus diante do Senhor, porque nada se esconde diante do Senhor. Que essa palavra traga quebrantamento ao seu coração, arrependimento ao seu coração, temor ao seu coração. Que essa palavra te inspire a ter uma vida pura diante de Deus, aqui e aqui. E se tem dois versículos que me chamaram muito a atenção quando eu li, esses dois versículos estão ligados à vida de Judá. Esses dois versículos, um é o versículo 2 e outro é o versículo 15. Em ambos os versículos, presta bem atenção no que eu vou dizer, em ambos os versículos, Judá vê a mulher e deseja. Então, muito cuidado, homem, com o que você vê, porque certamente o diabo usa essa porta de entrada em nós, homens, como uma porta para o pecado, como uma janela de oportunidade. E lembra bem que esse capítulo Deus fez questão de colocar como um contraste de dois jovens, Judá e José. Olha a diferença do coração de Judá para o coração de José. Medita sobre isso e ore sobre isso. E deixa eu falar uma coisa também para as mulheres, que também teve o desejo como Tamar. Não use esse capítulo para acusar. Use o princípio por trás desse capítulo para orar, seja pelo seu filho, seja pelo seu esposo. Pede para Deus protegê-los de olhar para as coisas que não prestam. E às vezes, cara, tá no noticiário na internet, cara. Desculpa falar dessa forma, tá? Mas muitas vezes eu abro o Universo Online e tá lá, cara, fotos e matérias que eu fico perguntando por que será que esses indivíduos, para utilizar um adjetivo educado, colocam essas matérias ali, cara. Quantas vezes eu tenho que sair? Porque senão eu peco. Então, esposa, namorada, mulher, ore pelo seu namorado, ou pelo seu esposo, pelo seu marido, ore por ele. Interceda a Deus, para que Deus proteja a sua mente. Pais, ore pelos futuros maridos e esposas dos seus filhos. Pede para Deus proteger e guardá-los. Eu não sei se Jacó fez isso. Eu não sei se Judá fez isso. Não é o ponto aqui. Mas que existia uma diferença entre Judá e José, existia. E sabe o que eu desconfio que seja? O tempo que os pais passaram com José foi diferente do tempo que eles passaram com Judá. Essa é a minha desconfiança. Posso estar errado. E tampouco quero lançar qualquer peso de religiosidade sobre os seus ombros. Porque eu sei, a vida é complicada. Mas medita
na qualidade do tempo que você pode ter com o seu José, seja a sua filha ou seja o seu filho, tá bom? Que Deus te abençoe, que se você foi abençoado por esse vídeo, não deixe de colocar sua notificação aí, sua mensagem, porque isso ajuda ao YouTube a espalhar esse vídeo. E também eu gosto sempre de ler, de compartilhar, eu aprendo muito com algumas pessoas que me escrevem. E não deixe de compartilhar, compartilhe com seus filhos, compartilhe com os jovens da igreja, cara, manda para os pastores, manda para o grupo de oração, manda para o grupo de WhatsApp, espalhe essa mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.